Bem-vindo ao Momento Arbitragem com o Asdrubal Júnior. Obrigado por sua audiência. O tema do programa de hoje é celeridade do procedimento de arbitragem. Esse tema é o responsável por convencer, na maior parte das vezes, os usuários e os advogados a utilizarem o caminho da arbitragem. Ou seja, o procedimento de arbitragem contrasta com o procedimento da justiça pública exatamente e fundamentalmente porque a arbitragem entrega uma solução em um prazo rápido, enquanto a justiça pública você sabe quando começa, mas não tem a mínima ideia quando o processo irá terminar e não raras vezes o processo demora por muitos e muitos anos. Nós temos inúmeras situações que confirmam, que atestam essa verdade. Então vamos à primeira grande questão sobre o tema da celeridade. Então, é possível afirmar que o processo de arbitragem é célere? Eu digo aos senhores, é possível perfeitamente afirmar. Eu afirmo categoricamente que o procedimento de arbitragem é um procedimento muito célere, muito rápido. Ou seja, consegue entregar às partes a solução do seu problema no prazo que elas desejarem. E esse é o ponto principal para a gente comentar no nosso próximo slide. Veja o que diz a Lei 9.307 de 96, que é a Lei da Arbitragem. Seu artigo 23 diz: a sentença arbitral será proferida no prazo estipulado pelas partes. Veja, é o que diz a lei. Faço questão de grifar essa palavra aqui porque ela tem fundamental importância. Ou seja, será proferida no prazo estipulado pelas partes. Esse ponto é fundamental. Então, é célere? Claro que é. Ela vai atender à sua necessidade, ela vai atender à sua expectativa de solução. A sentença será proferida e lhe entregue no prazo que você, junto com a outra parte, definirem no compromisso arbitral de quanto levará para ser resolvido esse problema. Então isso é o ponto central. É célere porque atende à sua necessidade, porque responde às suas expectativas. Mas se você não estabelecer esse prazo, a lei tem solução também. Qual que é? Vamos seguir aqui, tirar essa marcação para a gente seguir. Nada tendo sido convencionado, o prazo para a apresentação da sentença é de 6 meses. 6 meses, isso, vamos grifar essa palavra também? 6 meses. Fundamental dizer que em 6 meses, muito dificilmente, um processo será resolvido na justiça pública. Enquanto na arbitragem está definido que a solução do processo será no prazo que você escolheu. Mas se você não escolher nenhum prazo, será no prazo de 6 meses. Até 6 meses o processo de arbitragem terá uma solução. Claro, isso leva a uma reflexão, mas eu posso definir um prazo maior que 6 meses? Pode. A lei de arbitragem não exclui o direito de você definir um prazo maior se entender que a complexidade do seu problema, a necessidade elástica de produção de prova e todos os detalhes que o caso remete implicam numa necessidade verdadeira de que se tenha um prazo maior, é perfeitamente possível. Basta estabelecer esse prazo maior e assim será feito na arbitragem. A sentença será entregue no prazo que você estabeleceu. Mas se você não estabelecer nada, o prazo será de 6 meses. Na justiça pública, um processo nunca terminará em 6 meses, a não ser que seja por conciliação, a não ser que tenha uma extinção do processo em decorrência de uma prescrição, por exemplo, algo semelhante. Ou seja, não sendo isso, um processo em que o juiz público tenha que fazer uma instrução probatória e efetivamente dar uma sentença, é muito difícil se visualizar que ele termine em 6 meses. E mesmo que o juiz dê a sentença no prazo de 6 meses, nós sabemos perfeitamente que na justiça pública o processo pode ter decisões em várias instâncias mediante a provocação por recurso das partes. Ou seja, então, ainda que o juiz de primeira instância tenha dado conta de dar uma sentença em 6 meses, havendo recurso, esse prazo certamente será prolongado por muito mais tempo. Não são raras as vezes em que constatamos na justiça pública processos que são resolvidos com pelo menos mais de 5 anos, 10 anos e até mais do que isso. Não, são muito comuns situações e os depoimentos dos advogados dão conta dessa verdade. Bom, então a lei
de arbitragem define isso. Agora, se eventualmente as partes sentirem a necessidade de prorrogar um pouco esse prazo, por entender que realmente a produção da prova leva a uma necessidade de um tempo maior, então elas podem, de comum acordo junto com os árbitros, definirem a prorrogação desse prazo. Então não é uma coisa, não é uma camisa de força também, não é uma coisa absoluta, havendo interesse das partes, entendimento dos árbitros com as partes de que é necessário prorrogar, isso é possível, a lei contempla essa hipótese. Agora surge uma indagação muito importante que muita gente faz nessa hora. Vamos ver qual é essa indagação? Então vamos à próxima pergunta. A pergunta é: qual a segurança que as partes têm do cumprimento do prazo pelos árbitros? Essa pergunta é bem importante, porque nessa hora muitos advogados param e refletem o seguinte: olha, a lei processual civil, o Código de Processo Civil, estabelece que o juiz público tem 10 dias para proferir sentença quando o processo vai para ele já maduro para a sentença, concluso. Ou seja, quando o processo chega ao juiz pronto para ser sentenciado, ele tem pela lei 10 dias. Porém, é sabido, é notório, que os juízes públicos não conseguem cumprir esse prazo na sua esmagadora maioria e que, de fato, não proferem sentença em 10 dias e que nada acontece no processo por descumprirem esse prazo. Ou seja, nada acontece no processo por descumprirem esse prazo. Então, observe que essa é uma reflexão importante. Por que o árbitro vai cumprir o prazo se o juiz público não cumpre o prazo? São muitas as razões para a gente afirmar categoricamente que o árbitro tende a cumprir o prazo, apesar do juiz público não o cumprir. E quais são essas razões? Primeira questão é uma questão de ordem doutrinária, que vale a reflexão. Na classificação dos prazos processuais, nós temos a classificação dos chamados prazos próprios e dos prazos impróprios. Nos prazos próprios são aqueles prazos que são dados às partes cumprir e que, se as partes não cumprirem, existe uma previsão de uma consequência processual chamada preclusão. Ou seja, quando uma parte não cumpre um prazo próprio, ela perde o direito de praticar o ato processual. Essa é uma consequência jurídica muito importante. Mas no processo público, os prazos que são dados aos juízes e aos auxiliares, os serventuários da justiça, esses são chamados de prazos impróprios. Ou seja, se não for cumprido o prazo, não terá uma consequência processual. Ou seja, não ocorre preclusão. O juiz não perde o direito de proferir a sentença. O juiz não perde o direito de atuar no processo. Na pior das hipóteses, o juiz responderá disciplinarmente por sua desídia. Mas mesmo isso é muito raro acontecer, porque já está no conhecimento de todos que o juiz é um ser humano sobrecarregado com milhares de processos e que ele efetivamente não dá conta de atender todos esses casos no tempo e na hora definido na lei. Então já há uma desculpa antecipada que o libera de uma responsabilidade disciplinar. Em síntese, o juiz público não cumpre o prazo, que é um prazo impróprio, e não tem consequência processual e nem consequência pessoal para o juiz. Na lei de arbitragem eu trouxe uma solução muito hábil, muito inteligente para resolver esse problema e garantir, dar às partes uma segurança de que o prazo será cumprido. E qual é isso? Foi estabelecendo um prazo próprio para o árbitro também. Então, se o árbitro não cumprir com aquele prazo estabelecido pelas partes e aceito por ele, ou o prazo definido na lei dos 6 meses, as partes devem notificar o árbitro, dando a ele mais 10 dias, para que ele cumpra esse prazo. E se não o fizer, as consequências processuais são muito importantes. Vamos a elas. Então veja o que diz a lei de arbitragem, a lei 9.307/96. Diz: extingue-se o compromisso arbitral, tendo expirado o prazo a que se refere o artigo 11, inciso 3, desde que a parte interessada tenha notificado o árbitro ou o presidente do tribunal arbitral, concedendo-lhe o prazo de 10 dias para a prolação e apresentação da sentença arbitral. Então a lei traz uma consequência processual super importante. Dá à parte o direito de notificar o árbitro que cumpra em 10 dias proferindo a sentença, e se ele não fizer, será extinto o compromisso arbitral. Ou seja, o árbitro perde
o direito de proferir a sentença. Extingue-se o compromisso arbitral, não há mais arbitragem. Então a consequência processual é devastadora para o árbitro. Ele não poderá mais proferir a sua sentença. E se ele não proferir a sua sentença, tem as consequências econômicas disso, tanto no que se refere a ele não receber os seus honorários ou ter que restituir se já o tenha recebido, quanto a eventuais danos, perdas, prejuízos que ele tenha causado às partes, que ele terá que ressarcir por esses prejuízos em decorrente da sua desídia, se devidamente notificado, ainda assim não apresentou a sua sentença. Então é importante. Mas vamos dizer que ele ignore isso e profira a sentença arbitral mesmo assim. A lei de arbitragem traz outra solução importante. Artigo 32. É nula a sentença arbitral se, inciso 7º, proferida fora do prazo, respeitado o disposto no artigo 12, que é esse, ou seja, proferida fora do prazo desde que a parte tenha notificado o árbitro. Então, é nula a sentença arbitral. Então, se ele insistir ainda assim proferir a sentença, é nula. Então, diante dessas duas situações, ele não pode mais proferir a sentença e ele, se proferir, será nula essa sentença. A gente pode dizer com muita tranquilidade, com muita serenidade, que é evidente que o árbitro tende a cumprir o prazo, porque se ele não cumprir o prazo, as consequências processuais são claras e importantes e graves, e as consequências pessoais de responsabilidade civil pelo que tenha proporcionado de prejuízo também são gritantes. Então, tudo indica que ele irá respeitar e cumprir esse prazo. E eu acresceria mais um argumento. O árbitro é um profissional liberal que foi escolhido pelas partes, e exatamente por ter sido escolhido pelas partes, ele passa a se sentir no seu íntimo mais comprometido em dar o seu melhor, em oferecer a sentença mais justificada e detalhada possível, e naturalmente de respeitar, de zelar pelo cumprimento dos prazos processuais, sobretudo daqueles que ele mesmo tem que cumprir, porque isso ergue sobre si uma aura de conceito profissional elevado, de boa reputação, e assim, naturalmente, ele poderá ser recomendado por esses usuários da arbitragem para que venha a participar de outros procedimentos de arbitragem e ser o responsável por arbitrar outros conflitos. Ao contrário, se ele manchar a sua reputação, mostrando uma atuação desidiosa, incompetente, uma atuação pouco responsável, provavelmente ele vai macular a sua imagem e nunca mais será convidado a atuar em nenhuma câmara de arbitragem e nunca mais será escolhido por nenhuma parte. Então tudo indica, tudo recomenda que o árbitro cumprirá o prazo. Por isso nós podemos afirmar, para concluir o nosso programa, que a arbitragem é célere e há plena segurança e confiança de que ela proferirá uma sentença dentro do prazo estipulado pelas partes ou pelo prazo definido na lei. Muito obrigado por sua audiência. Quero deixar aqui à vontade o nosso e-mail, está aparecendo no seu vídeo. Manda um e-mail para a gente, faça comentários sobre o que a gente falou, faça perguntas, críticas, sugestões, sugira novas pautas para o nosso programa. Terei grande prazer de interagir contigo, de aproveitar as suas propostas e a gente poder construir novas edições e falar de um tema que é tão edificante e gostoso para mim. Um grande abraço para você, até o nosso próximo programa.